Você sabia que a gente escolhe o que quer viver? Inconsciente ou conscientemente? A gente recria a nossa realidade, é o que diz a física quântica, mas você sabe que dentro da sua realidade existem várias linhas do tempo? Não existe só uma forma de você viver alguma coisa. Por exemplo, quando eu decido que eu vou encontrar alguém, por exemplo, eu vou até algum lugar, dentro dessa linha, desse percurso aí, existem várias linhas do tempo. Até quando antes de eu decidir se eu vou encontrar tal pessoa ou se eu vou fazer tal coisa, existem várias linhas do tempo. E tudo isso é subordinado à nossa decisão. A gente decide, o nosso colapso da função de onda, como diz a física quântica. Então, toda vez que eu crio a minha realidade, eu estou colapsando várias funções de onda. Eu estou decidindo o tempo todo como que eu quero a minha vida, consciente ou inconscientemente. Consciente, se eu estou ciente de tudo isso, se eu tenho um entendimento, né, um despertamento, eu sou responsável pela minha própria vida, pelas criações que eu faço. Inconsciente se eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, se eu vou vivendo no automático, tá? Então, de toda forma, estando você desperto para isso, sabendo que isso ocorra, ou você estando no automático, existem várias linhas do tempo. Então, dependendo da decisão que você for tomar, e aí eu chamo lá, pelo que a física quântica chama de colapso da função de onda, que é quando a gente decide, quando o observador ele olha para a questão e fala, vou fazer tal coisa, é assim? Então, quando eu decido que eu vou fazer tal coisa, eu já escolhi uma linha do tempo, dentre várias outras que estavam disponíveis para mim, assim, num oceano de infinitas possibilidades para alguma coisa, existem dentro desse oceano várias linhas do tempo. Se eu decido por tal coisa, é tal coisa que vai acontecer. Se eu decidisse por outra coisa aconteceria. E assim sucessivamente. Aí a gente vai escolhendo a nossa realidade, vários patamares de realidades, como se fossem várias camadas, né? A gente pode chamar isso de universo paralelo. Né? Existem vários universos paralelos, existem várias possibilidades. Infinitas possibilidades. Aí quando eu decido, vamos supor, eu vou encontrar tal pessoa em tal lugar, eu decido também que caminho eu vou tomar. Dependendo do caminho que eu vou tomar, eu escolho uma realidade. Dependendo se eu vou tomar um outro caminho da direita, eu escolho outra realidade. E dentro de cada realidade acontecem N coisas que talvez eu nem imaginaria que pudesse acontecer. E aí eu vou formando a minha realidade. Então existem várias realidades paralelas, né? Existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode estar vivendo várias realidades ao mesmo tempo, porque o tempo em física e o tempo em si, metafisicamente falando de tempo, o tempo não é linear. O tempo não é presente, passado e futuro. O tempo é cíclico. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Em termos metafísicos, em termos de física quântica, a gente pode dizer que não existe presente, passado e futuro. A gente pode dizer que o tempo é cíclico, que não existe um tempo passado e um tempo futuro. Só existe um único tempo, que é o presente, e tudo é presente. É só presente, sempre presente. Então, dependendo da linha do tempo que eu estou no presente. Se eu estou numa outra linha do tempo, eu também estou no presente. E se eu estou numa linha de tempo passada, eu ainda assim estou no presente. Porque só existe o único tempo que é presente. O tempo presente é o único tempo que existe porque é o tempo de Deus. É o tempo da eternidade. O tempo é de Deus, o tempo é eterno. Então não existe aquilo que eu chamo de passado, que para mim, em termos práticos, a gente pode chamar que é um aprendizado, alguma coisa que lá atrás aconteceu e se formou um aprendizado. E o futuro nem vai existir. Ele ainda nem existe, ele é uma expectativa, uma perspectiva de que aconteça lá na frente. Pode ser que nem aconteça, né? E a gente ainda sofre
pelo futuro. A gente fica sofrendo por coisas que nem aconteceram, que a gente nem sabe se vai acontecer, porque existem essas várias linhas do tempo. Eu posso tomar N decisões na minha vida e dependendo das decisões que eu vou tomando, eu tomo outro rumo, tomo outra linha do tempo. É como se eu estivesse numa estação, num terminal de ônibus. E para ir para algum lugar, para um ponto A, eu posso tomar vários ônibus para ir para aquele ponto A. E dependendo do ônibus que eu tome, ele pega outro caminho, eles fazem caminhos diferentes. E dentro desses caminhos diferentes, 1000 coisas podem acontecer, né? Que talvez até influencie naquele ponto A, influencia no que vai acontecer naquele ponto A lá na frente. Então, o futuro nem existe, porque dependendo do ônibus que eu for pegar, esse ponto A, ele pode ser um ponto A elevado à 30ª potência, eu não sei, eu posso modificar esse ponto A. Então, entende? Em termos físicos, em termos de última instância, assim, metafisicamente, a gente pode criar nossa realidade de várias formas, porque existem várias linhas do tempo. Aí, para confundir mais a nossa cabeça, talvez dentro dessas N linhas do tempo, eu possa estar vivendo todas elas ao mesmo tempo, né? Eu posso estar vivendo todas elas. E qual que é a certa? Não sei. Não sei, não sei. É muita coisa, gente. Então, na verdade, vamos pensar assim, né? Não sei, é o que eu estou vivendo no presente, né? A certa talvez seja que eu estou no presente, todas são presente. Então, o que eu estou aqui é a certa. E aí, eu só tenho que viver o presente, né? E dentro desse presente, escolher qual é a realidade que eu vou viver mesmo, ou, né, olhar quando eu escolho conscientemente, eu estou olhando e vendo a partir de um ponto de vista maior que eu, que é um alinhamento com Deus, né? Eu estou escolhendo a partir de um alinhamento com Deus, eu escolho alguma coisa e pego aquela vertente ali. Ou se eu estou inconsciente, eu estou escolhendo a partir do meu conjunto de crenças, das minhas crenças, dos meus bloqueios, dos meus traumas. Aí eu vou escolher uma outra linha do tempo, você entende? É muito complexo, né? Porque se você for pensar, as variantes são várias, né? São várias, variantes são várias, são inúmeras variantes. Pode ser até que eu, mesmo tendo todo esse conhecimento que eu tenho que escolher conscientemente, num dado momento eu tô ali dispersa, tô distraída e escolho a partir do meu conjunto de crenças, o que tem na minha mente, porque ninguém está iluminado aqui, né? Então, de repente, eu posso escolher a partir dos meus medos, a partir dos meus traumas, a partir de uma série de coisas que eu aprendi lá atrás e que não foram experiências boas. Aí eu pego uma outra linha do tempo e vivo uma outra coisa em vez de viver aquela. Ou então, né, se eu for entender que tudo é ao mesmo tempo agora, tudo ao mesmo tempo agora, eu também vivo uma outra linha do tempo consciente. Então, assim, é bem louco, bem louco, né? Existem várias, assim, possibilidades para a gente poder pensar que a gente pode estar até em multiversos, metaversos, né? A gente pode estar vivendo tudo isso junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Já pensaram nisso? Eu já pensei, né? Às vezes a gente sonha, a gente sonha alguma coisa e pode nem ser um sonho, pode ser uma realidade que você está vivendo também agora e você tem acesso a isso. Você acessou de alguma forma alguma coisa que você está vivendo também e você acessou em sonho. Isso é possível, né? Às vezes o sonho é isso, né? As pessoas querem saber do significado dos sonhos, pode ser. De repente você está vivendo uma realidade num outro lugar, de uma outra forma, e você teve um vislumbre daquilo num sonho, né? São as realidades paralelas. E também tem um jeito de uma realidade paralela, eu acho que eu já falei nos vídeos aí atrás,
Eu lembro que eu falei, mas não lembro em qual vídeo, ou foram em vários, eu já não me recordo mais, que às vezes a gente tá com a cabeça tão lotada de coisa, assim, tanta coisa na cabeça, tanta meleca na cabeça, né? Que a gente tá vivendo uma realidade a partir desses problemas todos que a gente gera, a partir dessas minhocas que a gente põe na cabeça, a gente está vivendo uma realidade. Aí, quando você pede ajuda para Deus, já falei sim num vídeo, tô lembrando, mas não lembro qual é o nome do vídeo não, vai ter que procurar aí. Aí você pede ajuda para Deus, você pede para Jesus corrigir sua mente, te dar um esclarecimento, um direcionamento, você é tirado desse ofurô aí, desse bololô que você está vivendo tão complicado, você imediatamente parece um milagre acontece, você é tirado disso e você é colocado numa outra realidade, numa outra linha do tempo, que tudo se resolveu, de repente, do nada, as coisas assim, ó, vum, se resolveram, os nós se desataram, os caminhos se abriram, né? E aí você vive uma outra, é como se você tivesse saído de uma realidade e tivesse ido para outra. Também é uma forma, né, de viver essas realidades, assim, são coisas totalmente diferentes, né? Então é isso. Na verdade, sintetizando aqui, eu queria dizer nesse vídeo que a gente pode viver várias coisas e às vezes eu acho, não tenho certeza que a gente vive várias coisas ao mesmo tempo. A gente só não sabe do que está acontecendo, mas a gente também decide todo tempo, que a gente cocria todo tempo, a gente forma a nossa realidade todo tempo, a gente pode criar, né, uma outra realidade, pegar um outro ônibus, né, assim, dando um exemplo, né, uma metáfora, a gente pega um ônibus e vai para um outro lugar, e lá nesse outro lugar, né, nesse caminho que vai para esse lugar, a gente vive várias coisas, assim, a gente vai co-criando, ou criando, ou fazendo, ou projetando, dependendo de quem você está aí te guiando, se é Deus ou se é o ego, você vai vivendo uma outra realidade, diferente de uma outra realidade que você poderia ter vivido, né? Às vezes você pensa assim, nossa, e se eu tivesse resolvido fazer antes de ir para o tal lugar, eu tivesse parado para comer um lanche na padaria? Eu acho que eu não teria visto aquela outra coisa. E se eu tivesse comido lanche na padaria? Eu acho que eu teria escapado daquele acidente. Você entende? São coisas assim, isso eu chamo de linha do tempo. São várias linhas do tempo abertas e a gente vai entrar nessa linha do tempo de acordo com as nossas crenças ou nossa guiança, né? Se você está guiado por Deus, está ali pedindo um direcionamento, você vai fazer ali, você vai ouvir, né, uma intuição, uma voz que te fala para ir para tal lugar. É isso, né? São várias coisas, são várias linhas do tempo e que eu acho também a gente vive todas de uma vez, todas juntas e misturadas. É tudo muito louco, né? Não existe uma coisa certinha assim. Acho que é tudo junto e misturado. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente meditar sobre isso, mas não é para ficar meio doido, não. É só para saber, né? Que existe tudo isso nessa situação aí, sei lá, mil coisas. Ok? É isso. Um beijão. Se você gostou do vídeo, curte, dá um like aí no meu vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Tchau, tchau!